Olá, querido pastor, querida pastora, queridos líderes da Igreja Nazareno aqui no Distrito Nordeste Meridional. Estou passando aqui para fazer um esclarecimento a pedido de um pastor e eu resolvi fazer para todos, visto que nós temos pastores novos no nosso distrito, alguns seminaristas, outros iniciando no estudo e já iniciando no ministério pastoral. Então, eu resolvi aqui de fazer este vídeo para trazer um pouco de esclarecimento a respeito da formação da junta da igreja local, tá certo? Então eu vou gravar de uma maneira simples para falarmos sobre esta formação. No giro que eu fiz no último ano para a realização das assembleias locais, eu percebi algumas igrejas com dificuldade no entendimento da formação da junta, tá? E a Igreja do Nazareno precisa caminhar de acordo com o seu manual, né? Nós temos um manual, o manual da igreja, que todos podem ter acesso. Caso você não tenha, você pode ter a última versão, baixar em PDF, é só pesquisar na internet, no site da igreja, que você consegue baixar em português na internet o manual da Igreja do Nazareno, para você conhecer bem o manual. Então, para falarmos sobre essa formação da junta, eu preferi fazer assim, gravar no nosso canal, para ficar aberto para todas as igrejas e também você poder compartilhar com os líderes da igreja, com outros irmãos da igreja e até no grupo da igreja mesmo, para que toda a igreja possa conhecer a formação de uma junta. Eu vou falar de uma forma bem básica, só para trazer esta clareza, mas estou à sua disposição caso surjam dúvidas e você queira esclarecer, tá bom? Então, no nosso manual, queridos irmãos, na parte 4, que fala do governo da igreja, na série 127 a 144, ou seja, do parágrafo 127 até o 144, você vai achar nesse manual todas as informações necessárias para a formação da junta, tá, da igreja. Então, você vai encontrar, tá, aqui, ó, então, aqui, ó, tá, a junta da igreja, tá? Então, e você vai ter todas as informações, mas eu vou falar de uma forma bem básica para dar uma clareza e esclarecer algumas dúvidas. Primeiro, uma igreja organizada, ela precisa ter uma junta. Não se pode organizar uma igreja se ela não tiver uma junta local formada. Ou seja, além dela já ser estabelecida, ter uma membresia ativa, dinâmica, ela precisa ter uma junta. E todo pastor precisa cuidar para que a igreja se desenvolva e tenha uma junta para ser eleita ou reeleita todos os anos, na reunião anual que acontece em cada igreja local. Então, uma junta, ela tem uma formação mínima, dependendo do número de membros da igreja, pode até acrescentar o número de membros nessa junta. Essa junta pode aumentar, de 9 pode ter mais, 10, 11, 12, no máximo até 25, se a minha memória não está me enganando. Se a minha memória não estiver me enganando, no máximo até 25 membros na junta da igreja local. Mas isso de acordo com a membresia da igreja. Mas no mínimo, uma igreja organizada, ela precisa ter um superintendente do DNI, que era o antigo MED, o presidente da JNI e o presidente da MNI. Esses 3 departamentos, que são departamentos oficiais que fazem parte da junta da igreja. Os outros departamentos, como Ministério de Homens, Ministério de Mulheres, eles não são eleitos, eles não fazem parte da junta da igreja. Só esses 3 departamentos. Então, repetindo, DNI, o antigo MED, o DNI que é Discipulado Nazareno Internacional, que é o novo nome do antigo MED, que inclui todo o discipulado da igreja e a escola dominical. Tá? O superintendente da DNI, presidente da JNI e o presidente da MNI. MNI, que cuida da questão missionária, JNI cuida dos jovens, a MNI cuida das questões
missionárias da igreja e tem a responsabilidade de levantar as 4 ofertas regulares da igreja durante o ano e outras ofertas para a obra missionária durante o ano, né? Que é a oferta de alabastro, que é fevereiro e setembro, a oferta de Páscoa, que geralmente é março ou abril, e a oferta de gratidão em novembro. Tá? Então, esses 3 departamentos, tá? São superintendente da NI, presidente da JNI e presidente da MNI, mais 3 ecônomos e mais 3 mordomos. Tá? Os mordomos são aqueles que vão auxiliar o pastor nas questões eclesiásticas da igreja, tá? Nas visitações, nas questões espirituais, nas coisas da igreja, e os ecônomos é aqueles que vão auxiliar o pastor e auxiliar a igreja em toda a formação estrutural da igreja. Não é? Geralmente eu defino assim para minha junta aqui, dessa maneira para explicar melhor. Então, mordomos atuam na área eclesiástica da igreja e os ecônomos na área estrutural da igreja. E na junta, todos os 3 líderes de departamento, os 3 ecônomos e os 3 mordomos, eles representam a igreja junto com o pastor para trabalhar durante aquele ano que foi eleito para representar a igreja, fazer planejamentos, tomar decisões, junto com o pastor decidir sobre as questões financeiras, junto com o pastor decidir sobre os projetos da igreja e juntos trabalharem para o crescimento da igreja. E essa junta é que toma as decisões. O pastor não toma decisão sozinho, é junto com essa junta de líderes. Tá? No giro que eu fiz, em algumas igrejas eu cheguei até mesmo a falar sobre o sistema de governo. Eu falei, tem um sistema de governo chamado episcopal. Esse sistema de governo é um sistema onde o pastor é que manda. O pastor presidente manda em tudo, é ele que decide tudo, é ele que fala onde vai usar o dinheiro, o que vai fazer com o dinheiro, é ele que administra tudo isso e toma todas as decisões em tudo na igreja. Ele só tem uma liderança para auxiliá-lo a nível de auxílio, mas é ele que decide tudo. Esse é o sistema episcopal, não é o nosso sistema. Tá? Tem algumas igrejas que têm esse sistema, não vou mencionar aqui porque nós estamos colocando algo no YouTube, então não vou mencionar porque eu posso estar equivocado, mas tem algumas igrejas onde o pastor é que manda em tudo e decide tudo, é ele que move, nomeia líder, tira líder, põe líder, é ele que diz tudo sobre a igreja, não é o nosso sistema de governo. Tem o sistema congregacional. Sistema congregacional é o sistema onde a igreja, em todas as decisões que tem que tomar, a igreja se reúne e eles tomam a decisão votando, a maioria vence. Tá? Esse é o sistema congregacional. Então, qualquer decisão, o pastor não decide nada sozinho, sempre tem a reunião da congregação e a congregação é que decide. Esse sistema congregacional não é o nosso sistema. Tem algumas igrejas que são assim, algumas igrejas bem conhecidas até, mas eu não vou citar nomes aqui. Então, há igrejas com esse sistema, não é o nosso sistema. O nosso sistema não é o episcopal nem o congregacional. Aí tem um sistema representativo, que é o nosso sistema. Além de nós, tem outras denominações que também tem esse sistema chamado representativo, que é o nosso sistema. Como é que funciona o representativo? A congregação, a igreja, a membresia da igreja se reúne de tempo em tempo e escolhe um número de pessoas, elege um número de pessoas que vai representá-la em todas as decisões durante aquele ano seguinte. E é assim que acontece na Igreja Nazarena. Na Assembleia Anual, ou na reunião anual, como você queira chamar, tem essa reunião, então são eleitos esses 3 líderes de departamento, os 3 ecônomos e os 3 mordomos. Então, às vezes, concorre 2, 3 pessoas para a MNI, 2, 3 pessoas para a JNI, 2 ou 3 pessoas para o DNI, 5, 6 pessoas para ecônomo, 5, 6 pessoas para mordomo, e a igreja escolhe desses 5, que são indicados pela comissão de nomeação antes da Assembleia. Não é o pastor que diz, você vai concorrer, não. Uma comissão é que vê os nomes que são aptos a fazer parte da junta,
quando a igreja é pequena, a própria junta pode ser essa comissão. A própria junta pode ser essa comissão de nomeação que vão indicar nomes de pessoas aptas para fazer parte da junta. Quais são as pessoas aptas para fazerem parte da junta? São as pessoas que são dizimistas fiéis, que entregam seus dízimos com fidelidade, que têm uma vida reta, íntegra, no padrão moral dentro da igreja, que vive uma vida de exemplo a ser seguido e que, ou seja, seja um membro idôneo, tá? Para participar da junta da igreja local. Então, essa comissão escolhe essas pessoas, avalia se elas são aptas e então elas vão concorrer na reunião anual da igreja para fazerem parte da junta da igreja. A junta, como pastor, fazem parte de uma liderança que estão bem visível na igreja. Então, precisam ser exemplos em tudo. E essa comissão é que vai avaliar se esses que vão concorrer para os 3 departamentos, para os 3 ecônomos, para os 3 mordomos, estão aptos a concorrer. E uma vez que esses nomes sugeridos são aprovados na junta, registrado em ata, então, na reunião anual é feito as cédulas e eles são eleitos. Tá? 3 mordomos, 3 ecônomos, o presidente da JNI, presidente do MNI e o superintendente do DNI, tá bom? Aí nós temos também, queridos, a figura do secretário e do tesoureiro. E eu quero fazer esse esclarecimento aqui. O secretário e o tesoureiro, eles não são eleitos na reunião anual. Eles são indicados e aprovados pela junta eleita. Então, a junta que foi eleita, depois que ela é eleita, ela se reúne e ela escolhe um tesoureiro e escolhe um secretário. Ela pode também manter o tesoureiro e o secretário do ano anterior. Um tesoureiro e um secretário podem ser tesoureiro e secretário por muitos anos, enquanto a junta estiver aprovando a continuidade desses 2 membros, não é? Que fazem parte da junta, como nomeado pelas juntas e aprovado pelas juntas. Com uma situação: se o tesoureiro e o secretário, porventura, foram eleitos para qualquer uma dessas funções da junta, não tem problema. Então, por exemplo, um dos líderes do departamento, MNI, JNI, DNI, ou um dos 3 ecônomos, ou um dos 3 mordomos, pode ter sido escolhido pela junta para ser secretário ou para ser tesoureiro, não tem problema. Tá bom? Então, e se eles não são da junta, não foram eleitos, é um outro membro, outra pessoa da igreja, um irmão, uma irmã idôneo da igreja também, às vezes até o mesmo do ano anterior, mas que não foram eleitos na junta, eles podem continuar como tesoureiro, como secretária, podem ser nomeados como tesoureiro e como secretário. Com uma situação: se eles não foram eleitos na junta para fazer parte dessa junta de 9 líderes escolhidos mais o pastor, formando 10, se eles não fazem parte dessa junta eleita, ao ter votação na junta e tiver que votar para decidir alguma coisa, eles não têm poder de voto, eles não votam. Tá? Pode dar opinião, podem compartilhar as coisas, podem participar da reunião, mas se tiver que decidir alguma coisa com voto, se o tesoureiro e a secretária ou o secretário não fazem parte dessa junta eleito, eles ficam em silêncio e se abstêm de votar, eles não votam. Só a junta eleita tem poder de voto. Tá? Ou seja, se tiver que decidir qualquer coisa nessa reunião da junta, então essa junta é o pastor e mais os 9 eleitos que vão votar. O voto do pastor vale um voto, como todos os outros votos valem um voto, e no final faz a contagem e vê sobre o andamento daquela decisão a ser tomada. Então, é assim que é formada de uma maneira bem objetiva e simples a junta da igreja local. Só lembrando que o tesoureiro e a secretária pode acumular um desses cargos. Um desses cargos podem acumular sendo tesoureiro ou secretário. Tá? Só que dentro desses cargos eleitos não pode ser acumulado. Então, por exemplo,
não pode concorrer na reunião anual uma pessoa para mordomo e para líder da JNI. Não pode. Ou ele concorre para mordomo, ele concorre para líder da JNI. Ele não pode concorrer para missões e superintendente do DNI. Ou ele concorre para missões, ou ele concorre para DNI. Ele não pode concorrer para econômico e para mordomo também. Ou ele concorre para econômico, ou ele concorre para mordomo. Por quê? Porque esses cargos não podem ser acumulativos. Então, se você chegou no final do ano, você não tem pessoas para completar a chapa, você vai ter que ficar sem aquele líder. Porque você não pode pegar duas pessoas, às vezes, por necessidade, uma pessoa, um líder da JNI, por exemplo, acaba acumulando e exercendo a função de presidente do MNI. Tá? Por quê? Porque às vezes o líder do MNI saiu por alguma razão, ficou sem, para não ficar parado, a junta deixa alguém tomar conta, mas ele vai tomar conta momentaneamente porque não tem outra pessoa, mas para concorrer a esses cargos ele não pode acumular, tá bom? Então ele vai acumular enquanto não tem uma outra pessoa para substituir ali, ele vai acumular a nível de exercer a função, mas ele não tem poder, ele não vai ter direito a 2 votos, tá certo? Então não se pode acumular cargos dentro da junta, mas, repetindo, para dar bastante clareza, se o tesoureiro for um econômico, não tem problema. Um econômico pode ser tesoureiro, um mordomo pode ser tesoureiro, o líder da MNI, o presidente da MNI pode ser tesoureiro, o presidente da JNI pode ser tesoureiro. Se for idôneo e apto, pode ser secretário, tá? Não tem problema, porque o secretário e o tesoureiro não são cargos eleitos, eles são nomeados e aprovados pela junta da igreja local. Tá bom? Então, basicamente, é isso, é a formação de uma junta mínima de uma igreja organizada. Então, uma igreja organizada precisa ter essa formação mínima. Você vai encontrar isso no nosso manual, na parte 4, que fala sobre o governo da igreja, o governo local da igreja, no parágrafo 127 ao 144. Tá bom? Se você não tem o manual e quer ter, você pode baixar pela internet em PDF. E nós vamos ter outros esclarecimentos. Se você tiver alguma dúvida, manda uma mensagem para mim. Se você tem perguntas sobre a Igreja do Nazareno e quer saber mais, manda para mim. Se você tem qualquer dúvida a nível da organização da nossa igreja, da sua igreja, da igreja local, você também pode mandar para mim e eu vou ter o prazer de gravar um vídeo e esclarecer a respeito desses pontos onde houver dúvidas, tá bom? O e-mail do distrito é nordestemeridional@gmail.com. Repetindo o e-mail, nordestemeridional@gmail.com. Ou você também pode mandar uma pergunta pelo meu WhatsApp e eu vou ter o prazer de responder para você. Qualquer dúvida, eu estou aqui. Deus abençoe o seu coração e que a Igreja do Nazareno possa continuar crescendo. Compartilhe esse vídeo com os membros da sua igreja, com a liderança da sua igreja e vamos em frente, porque temos muito para caminhar. Um beijo no seu coração e eu estou aqui à sua disposição. Paz para o seu coração.